Amém? Graça e paz. Não tenho muito o que falar, né? Depois dessa homenagem aqui, né? Mas nesta noite eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui presentes. Não só ela, mas os homens também, que faz parte da nossa vida, né? E quero dizer para vocês, mulheres, que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Que eu olho para cada uma aqui, eu vejo Jesus na vida de vocês. Eu ouço muitas vezes as mulheres falar assim, que mulher é inimiga uma da outra. Eu não sou inimiga de nenhuma mulher, muito pelo contrário. Eu apoio todas. Eu faço questão de defender quando for necessário. Porque nós, mulheres, nós somos consideradas a parte mais frágil, mas nós somos mulheres guerreiras. Mulheres que lutam pela sua família. Jesus nos considera que nós somos a coluna de nossa casa. E é assim que nós devemos ser. Mulheres temente a Deus, que temem ao Senhor. Mulheres que intercedem pelo seu lar. Mulheres que intercedem pelos seus filhos. Né, amadas? Amém? E é isso aí. Vocês são um tesouro, são princesa de Jesus. Amém? O tema que eu vou falar nesta noite é a importância da mulher no reino de Deus. A primeira passagem está lá em Lucas 1:35. Eu vou falar alguns versículos, não precisa estar abrindo, só vou estar falando em alguns versículos para estar citando aqui algumas passagens. Tá. Obrigada. Quero dizer, amados, que é interessante que às vezes a gente pensa assim que a gente ora, né? E pensa assim que Jesus não ouve as nossas orações. E no caminhar da minha vida, da minha família, como eu percebo que Jesus ouve as nossas orações? Minha filha vai casar em agosto agora. Eu orei, né? Quando ela foi namorar, sempre orientei ela a namorar um rapaz só. E se for da vontade de Deus, se tudo der certo, ela ia casar com ele. Isso orientei ela quando ela tinha 12 anos de idade. Ela começou a namorar com esse rapaz com 21 anos, primeiro namorado dela. E agora vão casar, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é interessante que até o pessoal que vai fazer a festa dela são todos evangélicos. Todos que vêm para organizar a festa dela é evangélico. E minha filha, graças a Deus, tem voltado, tá? Tem voltado, tenho visto nela o desejo de voltar para a casa do Senhor. Não que ela afastou, mas não que ela desviou, mas ela perdeu o foco, não frequenta muito mais. Amém? Vou ler uma passagem que está em Lucas 1:35. Vou começar aqui por Maria, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Senhor que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Espírito Santo, nesta noite eu quero colocar a minha vida diante da tua presença. Que o Senhor Jesus venha falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas sim o Senhor através da minha vida. Usa, Pai, a minha boca para estar falando com meus irmãos o que eles precisam ouvir. E não o que eles querem ouvir, Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para agir neste lugar. O Senhor tem total liberdade para agir nesse ambiente. E o Senhor Jesus é o nosso convidado especial e principal neste culto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos começar por Maria, né? Eu vou falar, igual eu falei, eu vou falar da importância das mulheres no reino de Deus, que andaram com Jesus. E Jesus é nascido de mulher. Na sua humanidade, mas é nascido de mulher. E Maria foi escolhida para ser a genitora de Jesus. Mãe na sua vida humana. E então o anjo apareceu para Maria e falou que ela ia dar à luz ao Filho de Deus. Amados, pensa
a importância de ser mãe do nosso Salvador. Para aquela mulher foi uma honra ser escolhida pelo Senhor, por Deus, por ser a mãe de Jesus. Como eu falei, né, na sua humanidade, mas ela foi a mãe. Então, ela teve o privilégio de ser escolhida para ser essa mulher, para gerar o nosso Salvador, que viria ao mundo e resgataria todo o seu povo. E para Maria, essa foi uma dádiva, foi uma bênção do Senhor Jesus. E no primeiro ponto aqui, né, igual eu falei, Jesus é nascido de mulher. Lá em Lucas também, 7:44 ao 47, vou estar lendo aqui, vai ficar mais em Lucas. Do 44 em diante. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta deste que entrou. Não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amados, aqui eles estão falando a Bíblia fala, a mulher pecadora. Jesus foi até a casa de Simão, né? E na casa de Simão, a Bíblia fala assim, que ele não foi honrado. Era de costume daquela época de jogar pelo menos um pouquinho de óleo, né, na cabeça do convidado. Lavar os pés do convidado, mas Simão não honrou Jesus. E aquela mulher pecadora não só honrou Jesus, mas como lavou os pés de Jesus e derramou sobre os pés de Jesus um vidro de perfume caríssimo. E Jesus dá o exemplo ali daquela mulher, da verdadeira adoração que aquela mulher teve por Jesus. E Jesus busca em nossas vidas, amados, essa adoração. Muitas das vezes, Simão, na religiosidade dele, ele achou que não era necessário. Ele não honrou Jesus. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude de adoração com o Senhor Jesus. Lavou os pés de Jesus. Enxugou com as suas lágrimas, os pés de Jesus foi molhado. E ela enxugou com seu próprio cabelo. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Essa mulher demonstrou uma total, né, adoração ao nosso Deus. Era de costume daquela época, né, de lavar os pés, porque as pessoas andavam, só tinha a parte de baixo da sandália. Então era de costume chegar na casa de alguém e eles oferecer para lavar os pés. E nem isso Simão teve atitude de oferecer para Jesus, para lavar os pés. Mas aquela mulher teve essa atitude de adoração diante do Senhor. A bondade que essa mulher demonstrou a Jesus foi extraordinária. A expressão de amor, pureza e perfeição. Lá em Gênesis 18, 7 e 8 também fala quando Abraão recebeu os 3 anjos dele na casa dele. Ele recebeu aqueles 3 anjos com honra. Quando já teve a presença daqueles anjos, ele já correu, foi até, pegou um novilho, pegou ali manteiga, pão e foi recepcionar aqueles anjos. Então nós devemos receber as pessoas com honra em nossa casa. Imagina o Senhor Jesus. Eu não gosto de receber ninguém com desonra na minha casa, a gente percebe.
Se eu for na casa de alguém e for recebida com desonra, nós percebemos. Aí o Senhor Jesus está na minha casa, eu não recebi Ele com honra. E aquela mulher, mesmo sendo pecadora, demonstrou total gratidão ao nosso Deus. E aqui lá primeiro ponto aqui, Jesus valoriza a mulher como ninguém jamais o fez no mundo. Lá em Lucas 8, do 1 ao 3... E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com suas fazendas. Amados, aqui nesse primeiro ponto, nesse segundo ponto, Jesus mostra que Ele nivelou as mulheres. Jesus não fez acepção. Essas mulheres passaram a andar com Jesus. A Bíblia fala assim que Ele chama elas de discípulas, e era tratado de pé e igualdade com os discípulos dele. E Jesus, naquele momento, teve essas mulheres andando com ele de todos os lugares que ele ia. Essas mulheres estavam ali junto com Jesus, ajudando Jesus no ministério dele, e também financeiramente patrocinava o ministério de Jesus. E eram mulheres importantes, mulheres ricas, Joana não era nada menos, nada mais que mulher de Cusá, do procurador de Herodes. E essas mulheres foram com Jesus até o momento que ele foi crucificado. Ali na cruz, essas mulheres estavam com ele. Por que essas mulheres seguiam Jesus? Primeiro, porque foram curadas por ele. Essas mulheres tinham a gratidão por Jesus e seguiram para ajudar. Onde ele fora, elas seguiram. Elas tinham gratidão pelo que Jesus tinha feito na vida dela. Segundo motivo destas mulheres seguirem Jesus é que a situação dessas mulheres na época, naqueles tempos, era de grande humilhação. Era sabido que era uma sociedade machista. E até hoje também, infelizmente, a nossa sociedade é machista. Eu, comentando com o Daniel hoje, terminando de preparar essa palavra, falando assim, eu repudio o machismo e o feminismo. Porque onde entra o machismo, o homem machista vai diminuir sua esposa, não vai dar certo. E as mulheres feministas deixam o feminismo entrar no coração delas, elas não vão reconhecer que o homem é autoridade sobre a vida dela. Jesus é o cabeça, mas o homem é a autoridade. Jesus aqui nos nivela por igual. Nós temos que saber que nós temos papéis diferentes, mas Jesus nos nivela por igualdade ao homem. Mas nós temos papéis diferentes. O homem tem seu papel e a mulher tem o seu papel. E uma mulher, se deixar o feminismo entrar no coração dela também, ela não vai aceitar nada que venha do homem. O homem não vai entender que submissão é andar sob a mesma missão. O homem e a mulher têm que andar sempre a mesma missão, andando junto com a mesma missão. E a mulher, ela não vai entender que o homem é autoridade na vida dela. Não vai entender o papel dela no casamento. E da mesma forma é o homem. Então é muito triste essa situação. E nós temos visto aí muito, feminicídio por causa dessas atitudes machistas. Jesus, como era contra todo tipo de discriminação e preconceito, defendia a igualdade da mulher em relação ao seu marido, mais um motivo de gratidão daquelas mulheres para seguir o mestre e ajudar em sua caminhada. Imagina, amados, naquela sociedade que existia machista, e vem alguém para nos defender, para defender aquela mulher daquela época. Então aquelas mulheres agiram com total gratidão, porque levantou-se um homem que via elas como gente.
Porque mulher não era nem considerada como gente, elas eram totalmente discriminadas. Então Jesus levanta e vê e fala, né, que aquelas mulheres começam a seguir Jesus. Jesus aceita a colaboração deste grupo feminino, vendo isso de uma forma sadia e com uma ajuda muito bem-vinda. E como eu falei, e Jesus tratou essas mulheres com igualdade com seus discípulos. E suas tarefas consistia prestar assistência a Jesus com seus bens. Mulheres que foram chamadas para a conversão, a seguir Jesus e fazer a diferença no mistério de Jesus. E nós também fomos chamadas para esse ministério, amados. Nós fomos chamadas para fazer diferença no ministério, no reino de Deus. Nós, como mulheres, temos que nos posicionar e fazer a diferença no reino de Deus. Nós, como esposas, temos que nos posicionar e fazer a diferença na nossa casa. Tenho visto hoje muitas mães omissas que aceitam tudo que os filhos fazem, para não querer desagradar. Nós temos que posicionar como mães. Mesmo às vezes tendo aquelas desavenças, mas é melhor a gente posicionar, confrontar os nossos filhos, que é os nossos filhos ir para o inferno. Nós temos que falar a verdade para os nossos filhos, porque Deus nos levantou para ser a coluna da nossa casa, para ser essa mulher sábia, não a mulher tola. Nós que somos mulher sábia temos que agir. A Bíblia fala assim que a mulher tola, ela destrói o seu lar, a sábia edifica. E que o Senhor Jesus possa nos ajudar a ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica, essa mulher que faz a diferença. E que o principal, que nossos filhos possam ver em nós Jesus, possa ver nosso testemunho, porque muitas mães falam para os filhos não mentirem, mas mentem. Muitas mães falam para as filhas não usar uma roupinha curta mostrando o corpo, mas usa. Que nós possamos ter espelho para a nossa casa, para os nossos filhos, aonde nós estivermos. Aqui Jesus é indagado por curar no sábado. Aqui vou falar da outra mulher que foram chamadas, mulheres que foram libertas, por muitos foram libertas pela enfermidade através de Jesus, que está lá em Lucas 3, do 10 ao 16. Então foram muitas mulheres, né, que Jesus, o pastor até falou aqui da mulher samaritana, né, da água viva que Deus ofereceu para ela, do pão da vida. Eu não coloquei aqui no meu esboço, mas eu também estava me lembrando quando estava preparando essa palavra. Lá em Lucas 3 fala assim, do 10 ao 16. E ensinava ao sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Amém? Então aqui Jesus está na passagem daquela mulher encurvada que ficou encurvada 18 anos. E a Bíblia fala assim que aquela mulher era demônio, né, na vida dela. 18 anos encurvada. Imagina a situação daquela mulher que só ficava encurvada. Ela não conseguia olhar nos olhos de ninguém. O preconceito, porque nós sabemos que tem um preconceito. Até hoje tem um preconceito. Se alguém está doente, começa a falar: é porque fez isso. Fulano foi cometido uma doença porque fez isso, que está em pecado. Imagina naquela época. E aquela mulher, Jesus curou aquela mulher no sábado. De lambuja, João curou até a jumentinha dela, né, Serena. E então Jesus curou aquela mulher. E os escribas, os fariseus da época ficou questionando porque tinha curado ela no sábado. E Jesus indaga: bando de hipócritas, se seu boi cair no lamaçal, você não vai tirar? Eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus, ela sendo filha de Abraão, eu não vou salvá-la no sábado?
Porque muitas das vezes somos assim, né? Quando é para nós, tudo bem, mas quando é para os outros, não podem. E Jesus indagou aquele povo, aqueles fariseus da época. E aquela mulher representa o jugo do pecado em nossas vidas. O povo daquela época estava com o jugo do pecado muito pesado nas suas costas. Aquilo ali é o sentido daquela mulher ficar encurvada há 18 anos. Porque aquela nação estava com um pecado muito grande em suas costas. Então, ali Jesus liberta aquela mulher. E aquela mulher vai e é curada. Esta mulher é liberta por Cristo do cativeiro de uma enfermidade, na qual Satanás mantinha presa há 18 anos. Isso demonstra os atuais dias em que estamos vivendo, onde o errar, o alvo, tem tomado conta da nossa sociedade. Onde errar o alvo. As pessoas hoje não estão preocupadas mais em acertar o alvo, que é Cristo Jesus. As pessoas não estão preocupadas se Jesus está voltando ou não. Estão preocupados com as coisas do dia a dia, com a sua correria, com os afazeres, mas não estão preocupados em acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Nós temos que focar em Cristo Jesus e estar na dependência dele e pedir a restauração dele para as nossas vidas. E mesmo assim, apesar de sofrer de enfermidade há 18 anos, ela continuou subindo à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Mesmo aquela mulher naquela situação, ela ia todos os dias à sinagoga ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos essa fé, amados? De estar aqui tomado pela enfermidade, estar firme e ouvindo a palavra de Deus. Aquela mulher creu, aquela mulher cria que um dia Jesus ia restaurar a saúde dela. Não devemos desistir nunca, porque na hora certa Deus vai mover. E na hora certa, Deus moveu naquela vida daquela mulher. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está com alguma dificuldade, com algum problema. Mas na hora de Deus, Deus vai mover na sua vida, meu irmão. Na hora certa, Deus vai mover no seu casamento. Na hora certa, Deus vai mover na sua família. Porque Deus tem a hora dele. Muitas vezes nós somos apressados, mas Deus sabe a hora certa de agir. Porque às vezes, se agir antes, nós não vamos perseverar. Nós não vamos permanecer. Porque Deus sabe a hora certa. Aqui lá em Mateus 9, 20 ao 22. Fala também de uma mulher, né, que foi curada por Jesus. Mateus 9, 20 ao 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Amém, amados? Olha a fé dessa mulher. Ela falou assim: se eu tão somente tocar a veste do meu Senhor, eu serei curada. E a Bíblia fala assim que aquela mulher já havia 12 anos padecendo dessa enfermidade. Imagina a situação daquela mulher naquela época. Porque a mulher que naquela época estava com hemorragia, fluxo de sangue, era considerada imunda. Acredito que nesse meio tempo se ela tinha marido, já tinha ido embora. Os seus familiares já tinham ido embora, porque ela era considerada impura pela lei mosaica. E aquela mulher havia 12 anos padecendo dessa situação, dessa enfermidade. E ela viu em Jesus a possibilidade de ser curada. A Bíblia fala assim que ela procurou vários médicos, gastou toda a sua riqueza. Todos os bens que ela possuía, ela gastara. Então ela vê em Jesus a possibilidade de ser curada.
ela ouve falar da fama de Jesus. Que Jesus já tinha curado um cego, que Jesus tinha curado um leproso, que Jesus tinha feito um homem levantar da maca e andar. Então ela ouve falar da fama de Jesus. E ela sabia que Jesus ia passar por ali. E aquela mulher viu ali a oportunidade de ser curada. Aí ela fala, se eu somente crer. Era ela. Deus é Deus. Bastamos que nós creamos, porque Deus continua sendo Deus. É a partir de mim, de eu crer, de eu acreditar que Deus vai fazer. Nós temos que agir. Então aquela mulher foi até Jesus. Ela vendo aquela multidão, ela viu a impossibilidade de chegar até Jesus. Quantas impossibilidades nós temos visto em nossas vidas e temos desistido. Então a Bíblia fala que aquela mulher, vendo aquela multidão, como ela ia fazer para tocar na orla de Jesus? E aquela mulher foi ali rastejando por baixo da multidão. E a partir do momento que aquela mulher tocou em Jesus, Jesus, naquele momento, a parte dele divina, percebeu que dele saíra virtude. Então ele fala assim, quem me tocou? Aí as pessoas falam assim, mestre, mas como assim quem me tocou? Se há tanta gente, né? Toma um pouquinho de água. Como assim, Senhor? Quem te tocou? E aquela mulher chega até Jesus, naquela época, pela lei mosaica, aquela mulher era impedida de falar. E estava presente ali, não mais, não menos que o chefe da sinagoga, que era Jairo. Pela lei mosaica, se aquela mulher falasse em público, ela poderia ser apedrejada. Aí Jesus fala assim, deixe que ela fale. Jesus permite que ela fale. Então ela começa a falar da vida dela. E naquele momento, o testemunho daquela mulher serviu para muita gente, que aquela multidão todinha ouviu ela falar. Mais uma testemunho de Jesus. Da fama de Jesus. Ali foi um testemunho vivo daquela mulher, e toda aquela multidão ouviu aquela mulher falar. Aí Jesus fala, vá filha, tua fé te salvou. Amém? E é interessante. Qual tem sido a nossa fama? Né, pastora Kátia? Qual tem sido a minha fama? Quem é a Cida? Quem é a pastora Cida? Quem é o pastor Edgar? Pastor Dobrando. Jesus tinha uma fama. Nós só temos uma coisa para deixar aqui nessa terra, meus amados. É o nosso legado. O legado ninguém tira de nós. Então que nós, como os cristãos aqui na terra, como eu falei, como mulheres que fazem diferença no reino de Deus, possamos deixar o nosso legado. Possamos deixar o nosso exemplo como mulheres de Deus. E essa mulher foi curada. Aqui mais à frente, lá em quarto ponto, João 8, do 1 ao 11. Vou finalizar assim um pouco mais seco. Eu quero orar um pouquinho com as amadas. João. João 8, do 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava, os escribas e fariseus.
trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Então aqui fala da mulher pecadora, a prostituta, né? E Jesus, descendo do Monte das Oliveiras, ele encontra com os fariseus, com os escribas da época, que tinha pegado aquela mulher num ato de adultério. E aí, eles falam assim: Jesus é bom, agora vamos ver o que Jesus vai fazer, porque Jesus é bom. Aí nós vamos provar que ela estava em adultério. E chegando ali naquele local, eles falam, né, para que ela foi apanhada em adultério. É interessante que aqueles escribas, eles falaram da lei mosaica, que poderia apedrejar aquela mulher, mas eles esqueceram da fé, da graça que salva, da graça regeneradora. Eles não conheciam o evangelho da graça, eles só conheciam o evangelho da lei. E é interessante que aqueles escribas, eles eram hipócritas, eles pregavam, mas não viviam. Então Jesus leva aqueles escribas, aqueles fariseus, a olhar para dentro de si. Porque é muito fácil eu olhar para o pecado do irmão e achar que o pecado do irmão é diferente do meu. Mesmo se eu não tivesse em um ato de pecado, pecar nós pecamos todo dia, mas na prática de pecado, mas eu poderia olhar para o meu passado, que também já fui como aquela mulher pecadora. E Jesus leva aqueles homens a olhar para dentro deles. E aí ele fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, neste momento, eles viram que não tinha como eles acusarem aquela mulher, porque eles também eram pecadores. E é interessante que mais uma vez manifesta a ação de machismo. Com quem que aquela mulher estava adulterando? Cadê o homem que estava adulterando com aquela mulher? Por que só aquela mulher foi apresentada diante da sociedade? E Jesus sabia de tudo isso. Então a Bíblia fala assim que aquela mulher, eles chamavam Jesus de mestre, que ele reconhecia que Jesus era o mestre que ensinava. Aquela mulher chama Jesus do meu Senhor. A partir de hoje o Senhor é meu Senhor, o meu Salvador. E Jesus fala ali: vá e não peques mais. Aqui também fica bem claro que Jesus ama a pessoa, mas não ama a prática do pecado. Nós também temos que entender isso. E Jesus veio para aquela mulher pecadora, para os pecadores. Amém, amados? E é interessante como aquela mulher, né, passou a andar com Jesus. E ela não precisava, ela não precisava nem do dinheiro, nem de bens materiais, mas aquela mulher precisava do perdão de Deus. Isso fica evidente porque Jesus também
não a condenou. E os escribas e os fariseus sabem que Jesus era bom e as pessoas querem atingir o nosso ponto fraco. Isso agora eu quero ver como Jesus vai sair dessa saia justa, né? Vamos apresentar para ele e confirmar que ela estava no ato de adultério. Só que eles foram pegos por Jesus. Jesus surpreendeu eles. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E como eu estou falando aqui do reino de Deus, eu não vou falar um pouquinho agora também. Lá em Provérbios, que hoje comemoro o dia falando das mulheres, né? Vou deixar de falar um pouquinho aqui de Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Aqui, amados, está falando de, como eu falei, né? A mulher virtuosa. Quem acharás? O seu valor excede um rubis. Aqui está falando como nós somos preciosa para Jesus. Como o nosso papel é importante na nossa família. Aqui está falando assim que ela não dá valor, mas ela dá valor à sua casa. E que nós possamos ser essa mulher virtuosa, essa mulher que tem amor no coração pela nossa família, pelo próximo. E que nós somos essas mulheres que possamos fazer diferença no reino de Deus. Depois das tantas de mulheres que eu discorri aqui, que nós possamos também fazer parte desse reino juntamente com o nosso esposo. Porque eu acredito, amados, que o ministério não é sozinho. O homem é a autoridade, o homem é a cabeça, mas o homem precisa de uma ajudadora, de uma auxiliadora do seu lado. É um andando junto com o outro. É o casal andando na mesma missão. E que nós possamos ser essa mulher. Que nós possamos ser essa mulher sábia. Uma mulher que apazigua. Porque tem mulher que não apazigua, ela coloca fermento. Tem muitas mulheres, às vezes, de lá, está vendo uma situação na sua casa, em vez dela amenizar, ela toma parte de um, parte de outro, e ali levanta contenda. Que nós possamos ter essa sabedoria. E essa sabedoria vem do alto, não vem de nós. Que nós possamos pedir para Deus essa sabedoria de Deus, não de nós mesmos. A minha mãe me criou num lar assim, como dizer, minha mãe é antiga e tudo, mas ela soube passar princípio para nós. Ela não era cristã nem nada, mas ela soube passar um princípio cristão para nós. Eu me lembro quando eu casei, ela falou assim, eu dei esse testemunho aqui no dia de casais. Ó, minha filha, se você casar para casa, você não volta mais. Casamento é um só. Para cá você não volta. Então aquilo ali me fortaleceu para permanecer casada, mesmo com tantas contendas, briga, mas eu permaneci firme, porque minha mãe tinha falado, casamento é um só. E se nós entrarmos num relacionamento e qualquer coisinha, a gente querer separar, nós mulheres, tiver sabedoria para administrar, nós vamos ficar casados com ninguém, vamos casar várias vezes. Porque nós sabemos que o relacionamento é algo que precisa de renúncia. E Jesus falou assim, que nós possamos ser mulheres sábias, mulheres que edificam. E Jesus falou para o homem o quê? Maridos, ame a sua esposa. Será por que Deus falou isso para os homens? Marido, ama a sua esposa. Porque Deus já conhecia o coração do homem, que sabia que o homem é mais sem amor. Mulher é toda amorosa. Mulher é toda meiga, ela gosta de algo diferente. Ela é cheia de mimimi. O homem já é mais grosseirão. E Deus mandou nós termos essa sabedoria para administrarmos a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Uma mulher de Deus, ela intercede pelo seu lar. Uma mulher de Deus, ela ora pela sua casa.
Uma mulher de Deus, ela tem sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Uma mulher de Deus conversa com seus filhos. Eu tenho liberdade de conversar com meu filho, que está ali, e com minha filha. Tudo eu falo para eles conversar comigo. Eu tenho essa liberdade de orientá-los em Cristo Jesus. Porque Deus deixou essa responsabilidade para nós, como mães que somos. Jesus nos fez forte. Jesus nos fez mais que vencedoras. E por isso nós estamos aqui. É interessante, esse dia meu marido falou assim: olha, lá no céu vai ter bem mais mulher do que homem. Mas por quê? Não, as mulheres vai ter bem mais mulher no céu que homem. As mulheres são mais dedicadas em tudo. Nós temos esse papel. A mulher tem a dedicação de preparar uma mesa ali para a sua família no domingo. Não que o esposo não possa ajudar, viu, amados? Não estou sendo aqui machista. O marido tem a obrigação de ajudar a mulher também. Mas eu estou falando aqui do papel da mulher. Eu gosto de fazer isso. Eu não acho dificuldade nenhuma de fazer um frango caipira para o meu marido e fazer um filé de frango para minha filha, que não come frango caipira. Na minha época, minha mãe fazia comer, né? Nós só comeu frango caipira. Hoje os filhos não comem. E a gente fica achando ruim não comer carne, a gente vai e prepara. Eu não tenho essa dificuldade. Eu não tenho essa preguiça. Mulheres preguiçosas, às vezes não têm coragem de fazer um almoço para a família. Nós temos visto isso. Que nós possamos. Homens também, viu, gente? Vai para a cozinha também, eles dão um churrasquinho. Mas que nós possamos ser essas mulheres que fazem a diferença. Que a sua família tenha alegria de voltar para sua casa. Uma casa arrumadinha, uma casa bonita. Que os homens tenham essa alegria. Tem homem que gosta de ficar só na rua, será por quê? Mulher, às vezes, rixosas, que fala o tempo todo, reclama o tempo todo, murmura o tempo todo. E quando nós murmuramos, a bênção vai embora. E que nós possamos ser essas mulheres guerreiras, mais do que vencedoras em Cristo Jesus, porque Jesus nos fez assim, mais do que vencedoras, mulheres especiais. Mulher que cuida do seu lar, mulheres que cuidam da sua família. E que nós possamos ser essas mulheres. Neste momento, não fazendo acepção dos homens, eu quero convidar todas as mulheres para vir aqui à frente, para a gente estar orando. E os maridos vão ficar intercedendo. E nós somos princesa, viu, gente? Nós somos princesa de Jesus mesmo. Deus nos escolheu para fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Eu creio aqui que tem mulheres chamadas, que foi chamadas para fazer diferença no reino de Deus. Essas mulheres foram chamadas para fazer a diferença no reino de Deus. E eu creio, Senhor Jesus, na nossa transformação. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos transformar. Que o Espírito Santo nesta noite derrama do teu bálsamo sobre essas mulheres. Mulheres guerreiras, princesas de Jesus. Mulheres que fazem a diferença. Mulheres que levantam cedo e batalham pela sua casa. Perdeu a visão. Mulheres que buscam a presença de Deus para a sua casa. Eu te peço nesta noite que essas mulheres possam fazer diferença aonde elas estiverem. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche as nossas casas, Senhor, com a tua presença. Oh, quão grande e maravilhosa é a tua presença em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos diminuir, que a tua presença venha aparecer em nós. Ora, Espírito Santo, derrama do teu poder e da tua graça sobre cada uma neste lugar. Senhor, eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe. Se for uma cura, que ela seja curada nesta noite. Que
Senhor Jesus, de crer. traga o refrigério Deus para as nossas está vidas. Nos fortaleça, restaurando Senhor. sonhos. Enche, Pai. E a tua Enche, Senhor Jesus, com tua presença.